Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemos nele. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso do 1 em diante. Estamos hoje com a incumbência de estudar a lição 9, sendo tremendamente abençoados pelo Senhor, pois o saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho a escreveu. É uma lição que fala sobre a realidade, sobre o que é a igreja, como a igreja deve se portar, o que aconteceu com a igreja no passado, no presente e o que acontecerá no futuro. Igreja, Cristo presente no mundo. Efésios capítulo 4, verso do 1 em diante, a palavra diz assim, escrita pelo apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos aqueles que são convertidos ao Senhor. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sua palavra lida. Obrigado porque a sua abundante graça tem estado sobre as nossas vidas. Por favor, esteja nos iluminando e seja, Pai, falando aos nossos corações através da sua palavra e desta lição. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, igreja presente no mundo. A igreja, mais do que nunca, queridos irmãos, na antiguidade foi perseguida pelo Senhor, pelas pessoas. A igreja, queridos irmãos, foi tão perseguida que as pessoas que testificavam que Jesus era o seu Senhor, elas eram lançadas no Coliseu de Roma. Elas eram comidas vivas pelas feras da época. Queridos, as pessoas que testificavam que Jesus era o seu Senhor e não César, o imperador, elas eram arrastadas, elas eram queimadas em praças públicas e elas não podiam professar sua fé. Um dos pais da igreja, Tertuliano, diz com muita propriedade que o sangue dos mártires era semente para a igreja.
Porque as pessoas, queridos irmãos, mesmo no Coliseu de Roma, naquele grande estádio, vendo os homens que confessaram Jesus como Senhor de suas vidas e as mulheres sendo despedaçados, queridos irmãos, e comidos pelas feras, pelos leões, eles justamente eram cantando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. As pessoas que estavam naquela plateia, vivenciando todo aquele momento, elas começaram a se converter a Jesus. Elas começaram a entender o que é realmente o cristianismo. E por isso, queridos irmãos, houve um grande crescimento. Um grande crescimento na igreja. E a igreja, queridos irmãos, é presente no mundo hoje, atacada externamente e internamente. Há muitas pessoas dentro das igrejas hoje carregando o rótulo de cristãos, mas que criticam e falam mal da própria igreja. Que estão justamente, queridos irmãos, promovendo as coisas que dão errado, as que dão certo não. Mas o próprio Jesus disse que a igreja do Senhor é composta, que a igreja no mundo é composta de trigo e de joio, ou joio e trigo. O trigo um dia será ceifado, o joio será queimado. Quem são, pastor, o joio? Falado pelo Senhor Jesus. São as pessoas que entraram na igreja com motivação totalmente errada. São pessoas que não têm prazer na lei do Senhor. São pessoas que não oram ao Senhor. São pessoas que não cooperam com o reino de Deus em nenhum aspecto. São pessoas, queridos irmãos, que não têm um compromisso com a verdade. São pessoas, queridos irmãos, que vivem uma vida com um pé dentro da igreja e outro no mundo. São pessoas que promovem o escândalo. E muita gente diz, eu ser crente como fulano, que deve e não paga ninguém, eu não. Eu ser crente como ciclano, que fala mal de A e B. Queridos, a grande verdade é que esses são os joios. Um dia eles terão que prestar conta diante do Senhor no tribunal. Mas existe justamente o trigo. As pessoas que realmente se converteram ao Senhor, as pessoas que têm prazer na lei do Senhor, as pessoas que vivem uma vida de piedade, que amam o seu próximo como a si mesmo, as pessoas que querem estar em comunhão, as pessoas que cooperam para o crescimento da igreja, as pessoas que querem ver a igreja avançar em todas as áreas. Esses são justamente o trigo. Então existe o trigo e o joio dentro da igreja. E muitas pessoas não entendem isso. O saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho escreveu com muita propriedade a lição 9, ensinando para a gente, queridos irmãos, que todas as pessoas que pregaram contra a igreja, os teólogos do caos, que pregaram contra Deus, dizendo que Deus tinha morrido, Deus não existia, eles foram sepultados pela igreja. Todas as pessoas, queridos irmãos, que andam na contramão da igreja, eles estão perdidos, condenados, são inimigos de Deus. A Bíblia é muito clara dizendo, Efésios 2, verso 1 e 2, diz o seu real estado. Por isso, queridos irmãos, encontramos esse vislumbre, encontramos, queridos irmãos, esta lição maravilhosa que diz a igreja, Cristo presente no mundo. Sim, a igreja está presente para influenciar, como luz, como sal, para abençoar, para, queridos irmãos, demonstrar o tão grande amor de Jesus Cristo, para impactar, para, queridos irmãos, perdoar, abraçar, ajudar, para edificar. Esse é o verdadeiro papel da igreja. Estamos aqui para refletir, espelhar e espalhar a glória de Deus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isto a torna única.
Não importa que o mundo a odeie e alguns crentes a maltratem. Cristo morreu por ela. Paulo também amava a igreja e se doou a ela, como diz 2 Coríntios 11, 28 e 29. O fato de tê-la perseguido doía-lhe, e ele nunca se esqueceu disto, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 15, 9, Gálatas 1, 13 e Filipenses 3, 6. A visão de Paulo sobre a igreja muito nos ajudará, pois é a visão de um perseguidor que se apaixonou por ela. O que é a igreja? Um ajuntamento de pessoas regeneradas, comprometidas, de pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo, de pessoas que se entregou a Jesus e tem o Senhor como Senhor de suas vidas. O que Paulo queria dizer com igreja, queridos irmãos? Como ele a descreve? O termo igreja é eclésia ou eclesia, que ele usa 62 vezes. Na maior parte indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usam o termo como nos acostumamos. Um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. A igreja, queridos irmãos, não é o templo, não são as quatro paredes. A igreja não é uma religião. A igreja somos nós, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos refletir Jesus. Nós precisamos, queridos, colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, em nossas casas, no templo onde nos reunimos, no nosso trabalho, na faculdade, no colégio, na escola, em todos os lugares que estivermos. Precisamos testemunhar a respeito do Senhor. No Novo Testamento, igreja é gente, é povo. Em Atos 20, 28 e Apocalipse 5, 9, a igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas, não de prédios ou instituições. Nós é que somos a igreja. O Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, é direcionado às igrejas. O livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento, escrito pelo evangelista e médico Lucas, trata dessa realidade com muita propriedade nos primeiros capítulos. Apresenta como que a igreja recebeu o Espírito, pois o Espírito Santo não estava sobre a terra. Hoje está no coração de todos aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. E a maneira como esta cresceu, de maneira assustadora. Pois ela perseverava, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. E o Senhor acrescentava, dia após dia, os que iam de ser salvos. A dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios é chamada de a rainha das epístolas. É o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja já escrito. Nela, o sentido de eclesia é mais amplo que reunião local. É muito interessante, queridos irmãos, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como já disse, somos nós. E quando nós temos o prazer, a vontade de ler a palavra, que é a única regra de fé e prática da verdadeira igreja, eu preciso usar esse termo, verdadeira igreja. Sabe por quê? Existem muitas falsas. Muitas igrejas, queridos irmãos, que são dirigidas por, entre aspas, pastores que visam apenas o lucro.
que visam, queridos irmãos, qualquer outra coisa, menos a glorificação do nome de Deus, menos a edificação do corpo de Cristo, menos o crescimento espiritual da vida de cada membro. Por isso o termo verdadeira igreja. As verdadeiras igrejas pregam a respeito da renúncia, pregam a respeito da confissão de pecado, porque elas pregam a verdadeira palavra. Elas não usam apenas caixinho de promessas que tiram apenas versículos, queridos irmãos, que dizem o que nós queremos ouvir. Pelo contrário, a verdadeira igreja, os verdadeiros pastores, não os falsos mestres, eles pregam, queridos irmãos, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Eles pregam justamente a cruz de Cristo, eles pregam a remissão dos nossos pecados, eles pregam a renúncia, eles pregam o que é verdadeiramente ser cristãos, o que é verdadeiramente viver na dependência do Senhor. Na página 48, Igreja, Corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, e Efésios 4, do 1 ao 16, a eclesia é mostrada como corpo. A figura mostra a interdependência e complementariedade dos crentes e das eclesias. Num corpo, os membros dependem uns dos outros e se completam. A igreja é um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar umas das outras. Não pode haver, queridos irmãos, isolamento, porque não existe cristianismo em carreira solo. Não existe cristianismo em carreira solo. Há muitas pessoas que dizem erroneamente: o meu negócio é com Deus. Mas nesta epístola prática escrita pelo apóstolo Paulo, no livro de Efésios, diz, queridos irmãos, que a igreja sim foi constituída pelo Senhor, mas o Senhor deu à igreja, é muito claro dizendo, no verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que o Senhor deu alguns para pastores e outros para mestres? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, das pessoas. Santos aqui não é de perfeitos, sem pecados, mas santos no sentido de separados do mundo, porque aceitaram a Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação, crescimento do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. As pessoas, queridos irmãos, que ouvem os homens levantados por Deus, que estão bem atentos, queridos, a viver uma vida não só de ouvir, mas também de praticar a palavra, elas não são levadas pelos ventos de doutrinas. Elas não correm atrás de profecias. Elas não ficam correndo atrás de milagres. Elas entendem, queridos irmãos, que o Senhor Deus já se revelou através da palavra. Que o Senhor Deus colocou e plantou o pastor justamente ali, naquela igreja, com a finalidade de instruí-la. Com a finalidade de levá-la ao aperfeiçoamento, ao crescimento. E por isso, ela tem em seu coração um desejo ardente de ajudar o homem de Deus que está ali naquela igreja. De ajudar a família pastoral, de se envolver com o reino, para que eles possam crescer em todas as áreas da vida. A igreja precisa crescer. E um dos grandes responsáveis pelo crescimento da igreja é você.
é o seu envolvimento, é o seu desejo, é o desejo que você, eu, que nós precisamos ter de nos envolver com o Rei, com o trabalho voluntário, com a fidelidade nos dízimos e ofertas, com estar, queridos irmãos, presentes, com o mesmo propósito, unir-se como corpo de Cristo, cujo Ele é o cabeça, para glorificar, exaltar o seu nome acima de todas as coisas. Mas muitas pessoas acham, queridos, que igreja é somente entre aquelas quatro paredes do templo. Mas estão redondamente enganados. A palavra do Senhor diz claramente: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ali eu estarei. Você é a igreja do Senhor. Quando você se reúne na sua casa, com sua família, para orar junto, para ler a palavra, para meditar na palavra, para estudar a lição, você está separando um tempo para Deus. E o Senhor Jesus está presente na sua casa. A igreja é um ajuntamento de pessoas regeneradas. Nós somos a igreja do Senhor. Quando nós nos unimos, nós constituímos o corpo de Cristo e somos justamente convocados a prestar-lhe o culto de adoração, de louvor e de elogios a respeito de quem Ele é e o que Ele tem feito às nossas vidas. Mas o que temos visto por aí são muitos cultos antropocêntricos. Muitos cultos frisando apenas a glória no homem, não a glória de Deus. Por isso, queridos irmãos, que precisamos ter um desejo ardente em nossos corações de estar nos reunindo, de estar prestando culto de adoração, louvor ao nosso Deus acima de todas as coisas. Igreja local sem corpo de Cristo num lugar específico. É triste ver hoje tantos crentes falando mal da igreja. Isso é verdade. Porque não gostam de um aspecto. Parece que querem que os demais sejam seus clones. Ou se decepcionaram com alguém, esquecem de perdoar e parece que nunca decepcionaram alguém. Atacam a igreja, estranho, falam mal da sua assembleia, da eclesia, da qual fazem parte. Quando alguém fala mal de sua igreja, eles estão falando mal de si mesmo, porque eles são a igreja. Essa é uma grande verdade. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos na estrada de Damasco para encerrá-los na cadeia, arrastando-os pelo cabelo, ele foi jogado no chão pelo poder de Jesus. E a voz que bradou do céu foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe que o Senhor Jesus, ele não disse: Saulo, por que você está perseguindo os cristãos? Ele não disse isso. Ele não disse: Saulo, por que você está perseguindo minha igreja? Não, ele não disse: Saulo, por que você está perseguindo os meus missionários, as pessoas que estão pregando a palavra? Não, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todas as pessoas que falam mal da igreja, que se levantam contra a igreja, que tentam aniquilar a igreja, estão falando mal do próprio Jesus e terão que se ver com ele. Paulo se converteu a partir, queridos irmãos, deste encontro com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Eu sou a igreja. O meu corpo é a igreja, eu sou o cabeça. É interessante, queridos irmãos, é que o Senhor ele se apropria da igreja, ele diz: olha, a igreja é minha, eu comprei com meu sangue derramado na cruz do Calvário. Você que foi comprado pelo sangue de Jesus, eu que fui comprado pelo sangue de Jesus, nós precisamos, queridos, ter amor pelo Rei.
Nós precisamos querer nos envolver cada vez mais, contribuir em todos os aspectos, para que a nossa igreja, que somos nós, venhamos crescer, venhamos ser luz e fazer a diferença. A igreja local, a eclésia, num determinado lugar, apesar dos seus defeitos, também é corpo de Cristo. Paulo disse isso aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, 27. A mesma ideia está em Colossenses 1, 24. Não há igreja local perfeita. Alguns sonhadores, vez por outra, bradam: voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Não devem ter lido o Novo Testamento com atenção. Todas as epístolas foram escritas para sanar problemas das igrejas. Todas as igrejas têm problema. Todas as epístolas, toda a palavra no Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo, foi justamente para sanar problemas, instruir, levar a igreja ao amadurecimento, ao crescimento, inclusive a igreja de Corinto. Uma igreja que estava dividida. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Pedro, outros dizem: eu sou de Apolo, outros dizendo: eu sou de Jesus. E Paulo diz: por acaso existe divisão entre a igreja? Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Essa mesma igreja estava tolerando, no capítulo 5 de 1 Coríntios, pecado. Cada um toma conta da sua vida. Não havia disciplina. E ali estava acontecendo, queridos, justamente relações sexuais entre um rapaz com a sua madrasta. Toda a igreja sabia, mas ninguém tomava uma decisão. Paulo diz que eles deviam tomar a decisão e que eles deviam justamente discipliná-lo e que eles deviam desligá-lo do rol de membro. E no capítulo 2 de 2 Coríntios, ele retorna arrependido. É isso, queridos irmãos, que o Evangelho promove no coração das pessoas redimidas, pessoas regeneradas: arrependimento. Era uma igreja justamente que não estava nos trilhos, uma igreja que estava priorizando apenas um dom, que era o dom de línguas. Paulo vai escrever do capítulo 12 ao 14 de 1 Coríntios a respeito do amor, porque o amor é o verdadeiro DNA da igreja. As epístolas foram escritas para sanar os problemas das igrejas. Sua igreja não é perfeita, nenhuma igreja é perfeita. Todas as igrejas têm problemas. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos partes desse corpo. Devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja, somos Cristo presente neste mundo. É sério ser igreja e é glorioso ser igreja. E somos, queridos irmãos, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, como disse o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 10. Igrejas cooperativas e solidárias. O Novo Testamento não detalha muito da vida organizacional das igrejas, exceto na Epístola de Atos, capítulo 15, que não foi típico nem repetido. Paulo tinha grande autoridade, mas geralmente recomendava. Procurar um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas pode nos frustrar. Mas o espírito de relacionamento deve ser imitado. Governo próprio, cooperação, relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive igrejas, e visão do todo. O elo entre elas era a pessoa de Jesus Cristo, e não um modelo eclesiástico.
bem diferente da visão fragmentária de boa parte das igrejas locais de hoje, que alguém jocosamente chamou de adoradores do seu umbigo. Uma ideia fantástica. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus, antes de haver mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. E há muitas pessoas que não creem na predestinação. Entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, Jesus Cristo. Mateus 16, 18. Quando a história acabar, na meta-história, não haverá família. Mateus 22, 30. Mas haverá igreja, porque haverá Deus. A igreja é dele. O evento igreja é maior que o evento família. Ela é tão fantástica, queridos, que as potestades espirituais aprendem dela. Efésios 3, do 9 ao 10. Há quem cultue anjos e potestades. Eles aprendem da igreja. E Deus ainda trabalha nela, em mim e em você, para aperfeiçoá-la. A igreja é a menina dos olhos de Jesus, que morreu por ela, que se entregou na cruz do Calvário por ela, para pensar e agir. A igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela. Cuidamos dela e devemos honrá-la. Seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus, salvo por ele. Ame sua igreja com paixão. Doe-se a ela. Tenha um trabalho voluntário. Contribua para o crescimento da sua igreja. Porque, queridos, nós somos a igreja do Senhor, a igreja Cristo presente no mundo. Nós precisamos refletir, espelhar e espalhar a glória de Deus. A minha oração, meu desejo é que o Senhor, o nosso Deus, continue te abençoando. Continue abençoando sua igreja, seu pastor, família pastoral de um modo em geral. E que você possa abraçar o reino de Deus, buscá-lo em primeiro lugar. Que você possa se envolver cada vez mais com alegria e regozijo no coração. Oramos ao Senhor. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos pela beleza da tua santidade. Obrigado, ó Deus, por esta lição. Obrigado, ó Deus, por inúmeros ensinamentos desta noite, deste momento. Obrigado porque o Senhor, de uma maneira toda especial, tem nos sustentado com seu poder, com a sua graça e com o seu amor. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando as igrejas dos meus queridos irmãos, que o Senhor esteja colocando em seus corações mais desejo de se envolver com o reino, de cooperar para o crescimento do reino, de trabalhar voluntariamente, entendendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, te glorificamos pela beleza da tua santidade e te agradecemos, porque o seu amor, sua graça, seu perdão, sua infinita misericórdia e bondade tem estado sobre as nossas vidas todos os dias. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.